Shalom! Sejam bem-vindos a mais uma live, a Bíblia e a sua revelação. Boa noite, sejam mais do que bem-vindos, que a graça do Senhor repouse sobre ti e lhe dê a paz. Uma boa noite, sejam mais do que bem-vindos. O nosso tema, ele é muito picante, ele é maravilhoso. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre prostituição e impureza, algo que eu tenho visto dentro das informações, algo que trabalha muito paralelo, e para nós foi uma ação assim maravilhosa o nível da nossa abordagem, salvo que nós temos que tomar um cuidado com a nossa linguagem e a forma que nós estamos abordando o tema. Também deixo claro que toda a nossa abordagem ela é para dentro de uma linguagem e uma visão cristã. Amém? Então sejam mais do que bem-vindos. Fico agradecido com a sua presença, fico agradecido por vocês estarem ouvindo e mais uma vez vamos aqui caminhar. Como eu já deixei ontem num spoilerzinho, no finalzinho da live de ontem, nós vamos falar hoje sobre lascívia. Lascívia, e quero aqui acelerar um pouquinho, ver se eu consigo falar sobre lascívia, idolatria e feitiçaria. Vou ver se eu consigo abordar esses três tópicos dentro aqui dos nossos 40 minutos, aqui no máximo, estourando o limite de 50. Ontem nós ultrapassamos o nosso tempo, extrapolamos o nosso tempo, e então fica assim algo que se torna um pouco cansativo, porque fica muito longo, as falas ficam muito longas. Então quanto mais curtinho nós podemos fazer, fica fácil de absorção e fácil também, que gera aquele desejo de continuarmos ouvindo o próximo tema. Amém? Então vamos caminhar na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema-chave em relação às obras da carne é Gálatas 5, 19 e 21. E o texto nos diz assim: ora, as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, bebedice, dissensões, facções, invejas, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito do quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que praticam coisas semelhantes. Ou algumas traduções vai dizer as que tais coisas praticam. Então vamos lá, vamos entrar em detalhes, vamos tentando romper aqui debaixo da graça, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito forte, é um texto que fala sobre o desejo da nossa carne, o quanto isso é gritante e quanto isso se expõe, o quanto isso nos tira do propósito e da vontade de Deus. Como semana passada, eu vou sempre frisar isso aqui, nós estudamos o fruto do Espírito, o fruto que manifesta a longanimidade, paz, paciência, e são 9 os frutos do Espírito, e a carne aqui se manifesta em 16. Algumas traduções vai ser 15, algumas traduções vai ser 17, ok? Mas a tradução que eu estou usando, ela usa 16 tópicos aqui sobre obras da carne. Como nós citamos elas, então hoje nós vamos entrar na questão da lascívia, que o versículo-chave é versículo Mateus 5, 28. A lascívia é uma palavra que ela descreve a luxúria desenfreada, uma coisa que ela é um desejo insaciável. Então essa luxúria é a coisa que ela consome a alma humana, e ela não vai só à base da atração, a vida de relacionamento ou a vida sexual, ela vai muito mais além.
ela vai muito mais, ela entra em todas as áreas, essa luxúria desenfreada, totalmente descontrolada, uma coisa obsessiva, excessiva, compulsiva, e que a pessoa passa. Então, Mateus 5,28 adverte para nós guardarmos o nosso coração contra esse desejo desenfreado, descontrolado, de uma luxúria excessiva. Eu até comentei, quando nós estávamos encerrando o fruto do Espírito, e estava indicando que nós faríamos sobre as obras da carne, eu pretendo falar sobre os 7 pecados capitais, e a luxúria é uma delas. E lá nós vamos entrar bastante em detalhes. Nos 7 pecados capitais, a luxúria, ela se aflora numa força muito grande. Então, Mateus 5,28, ele pede e nos adverte para guardarmos o nosso coração desse desejo, desses pensamentos e dessas ações que nos prejudicam, porque você corrompe a sua mente passa a ser corrompida, te leva a uma busca insaciável, um prazer que nunca é preenchido, algo que nunca te traz uma satisfação. Então ela sempre vai te exigindo mais, e por isso que fala uma luxúria desenfreada, completamente descontrolada. Ela distorce a beleza, o verdadeiro significado da ação de um relacionamento saudável, e ela transforma em simplesmente um mero objeto de gratificação pessoal. Então ela distorce esse conceito de valores morais e o bem-estar do próximo. Não interessa ao próximo. Então ela se torna simplesmente sobre a pessoa, e ela vai ali naquela ação completamente desenfreada. Já viu pessoas em tal situação? Pessoas em sua volta que cometem tal situação? Essa luxúria, tem pessoas que é compulsiva. Aqui eu entro na questão dessa luxúria, eu entro as pessoas que são compulsivas. E é tanto que nós vamos entrar na compulsividade, quando se fala de glutonaria, é a compulsividade de alimento. Aqui é essa satisfação externa. Então, uma compulsão no comprar, uma compulsão no adquirir, e às vezes a pessoa ela fica completamente muito endividada por determinadas situações, porque ela quer cumprir, ela quer tentar saciar esse desejo pessoal, e acaba sendo completamente desenfreado, e ela perde a linha desses valores, ela perde as considerações de valores morais e o bem-estar do próximo. Além disso, a lascívia também ela promove uma cultura de egoísmo. É só o seu individual. Desejo completamente individual. E se coloca acima de tudo, acima de todos. E em todas as áreas, tá, queridos? Seja no relacionamento, seja na vida íntima, e seja na questão de trabalho, seja na questão do próprio obter objetos de sustentação, de ostentação. Então vai muito mais além. Então a lascívia, ela prejudica, ela viola, ela quebra todos os princípios éticos e morais, porque a pessoa olha simplesmente para si, ela mina a intimidade dos relacionamentos, porque sempre ela está se colocando superior a todo mundo, e aquela visão que não dependo, não preciso de ajuda de ninguém, não dependo de ninguém, e eu tenho condições de me satisfazer sozinho. É muito egoísta, e acaba que ela substitui o relacionamento por uma busca incessante de prazeres que se tornam momentâneos e superficiais. Então fica naquela busca daquele prazer, e chega naquele ponto, adquire aquilo, pronto, já perdeu o encanto, já perdeu a graça, e aí ela vai na busca de mais, por isso que fica uma busca excessiva, uma busca descontrolada. Porém, Jesus, ele nos dá o antídoto para essa loucura, porque as pessoas acabam entrando em ações de loucura. Então o Senhor Jesus, ele nos chama para guardarmos o nosso coração, guardarmos o nosso pensamento e as nossas atitudes, nos levando e nos convidando a uma busca de uma pureza, a busca de uma vida em santidade, a começar no nosso interior.
Então vai renovando essa busca de ter uma vida íntegra diante de Deus, vai nos limpando. E a pessoa que é acometida deste pecado, ela vai se limpando. Então ela consegue achar, quando ela encontra espaço para darmos ao Espírito Santo. Quando nós não encontramos espaço para trazermos o Espírito Santo para essa ação, a nossa mente ela abre. E aí a gente começa a se despir dessa ação que é da carne, que nos é cometida. Então vai lá e traz, o Espírito Santo vem e nos ensina a combater, nos trazendo uma liberdade. Então eu deixo de ser escravo da luxúria, eu deixo de ser escravo dos meus prazeres pessoais que acabam atingindo e ofendendo todo mundo que tem em nossa volta por causa do egoísmo, né? Então a lascívia, ela é uma advertência a essa luxúria desenfreada e a busca de prazer descontrolado. Então Deus nos faz esse convite para nós observarmos e colocarmos a nossa vida em santidade, em ordem, tá? Lutarmos contra esse desejo. É uma chamada para guardarmos o nosso coração destas influências que nos afasta e nos impede de experimentar quem é o nosso Criador. Luxúria. Às vezes as pessoas não têm condições de, dentro de casa, às vezes não têm condições de comer um pedacinho de carne. Mas quando você vê a pessoa do lado de fora, ela está numa visão estética por fora, de tamanho fora do seu padrão real, fora da sua condição. Então muito luxo externo e muito pobre interno. E você consegue perceber essas ações, amém? Então assim, nós falamos aqui da luxúria. Espero que tenha ficado claro esse caminhar e essa busca incessante, desenfreada por um luxo que não é luxo, né? É simplesmente uma questão da minha visão. Idolatria. Idolatria tem o texto base que é Êxodo 20, versículo 3. A idolatria é uma adoração que ela se desvia. Nós sabemos, queridos, que Deus não reparte a adoração dele a ninguém. É tanto que idolatria vai muito mais além que adorar objetos, vai muito mais além de qualquer construção, até mesmo ao próprio ser humano. Existem pessoas aqui, quando se fala de idolatria, é uma paixão, uma compulsão excessiva por algo. Você entrega, você adora, você exalta algo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. A Escrituras ela é simples. Quando ela fala de adoração, não dê adoração a nenhum outro deuses. Termos que Salmo: não farás para ti estátuas de esculturas, não adorarás outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos, tá? Deixa claro os 10 mandamentos, deixa isso muito claro, para que nós não possamos adorar outro Deus, a não ser que o nosso seja o nosso próprio Senhor. Então isso vai trazendo forma, porque nos dias de hoje nós adoramos coisas, nós adoramos pessoas, e às vezes o que realmente nós somos chamados para adorar não é adorado. Às vezes adoramos pessoas, colocamos pessoas num pedestal e nos curvamos a pessoas, e esta adoração nos permite, quem comete tal adoração à pessoa, se permite ser manipulada. Então isso é muito perigoso, isso é muito forte. A idolatria, ela abrange a colocação de qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nossa vida.
seja dinheiro, seja poder, seja fama, seja relacionamentos, ou até mesmo o nosso próprio desejo, ocupar o lugar de Deus. A Bíblia nos adverte sobre esses perigos da idolatria e nos chama somente para adorar a Deus, como está declarado no mandamento dado em Êxodo capítulo 20, versículo 3. A idolatria, ela é uma tentação constante ao longo da história de toda a humanidade, pois o coração do homem, ele tende a buscar esse significado e uma segurança em coisas que ele pode ver e tocar. No entanto, ao fazer isso, perdemos a vista de Deus, do Deus verdadeiro, e nos entregamos a deuses que não nos podem nos dar salvação, que não podem nos salvar, não traz uma satisfação da nossa necessidade a nível mais profundo. Além disso, a idolatria, ela aprisiona-nos, aprisiona a pessoa num ciclo de uma busca desenfreada por uma satisfação e uma realização somente pessoal, levando a buscar a felicidade em fontes que nos decepcionam. Ela nos separa da verdadeira fonte da vida e nos impede de experimentar a plenitude da comunhão com o nosso Senhor. Se a nossa adoração é voltada para outros níveis, para outra situação, verdadeiramente fica difícil de experimentar o que Deus separou para cada um de nós. A idolatria, ela traz uma consequência muito forte na visão social, na visão moral, e muitas vezes essa idolatria leva à injustiça, opressão e exploração. Como diz a pessoa, acaba se permitindo ser subjugado em níveis de adoração que ela se coloca, que ela se coloca abaixo de outras pessoas. Quando colocamos os nossos próprios interesses ou os interesses de grupos específicos acima dos principais princípios divinos de justiça e compaixão, estamos praticando uma forma sutil de idolatria. No entanto, a mensagem da Bíblia é clara: devemos adorar somente a Deus e servi-lo de todo o nosso coração, alma e mente. Ele é o único digno de toda adoração e devoção, pois somente Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Ao nos voltarmos para Ele em arrependimento, fé, encontramos liberdade desta escravidão, nos libertamos dessa escravidão. A nossa mente, ela se abre e se expande, porque a verdade nos liberta e nos traz a plenitude de uma vida que nós experimentamos daquilo que Deus nos oferece. Então, a idolatria é tudo isso voltado. Eu já passei por situações e vi pessoas que idolatram pessoas, entre relacionamento, a mulher idolatra o homem idolatra a mulher. Aí nós vamos cair aqui num perigo, que é quando entra nesse nível de idolatria, os ciúmes, que nós vamos falar mais abaixo, mais à frente. Então, é muito forte isso. É aquela idolatria aos filhos. Existem pais que idolatram tantos filhos que acabam criando eles dentro de uma redoma de vidro e muito protegido, o excesso de proteção, queridos. Não que um pai, uma mãe não se deva proteger os seus filhos, é lógico e deve, isso é fato. Tem que sim que proteger, tem que trazer essa graça, tem que trazer essa satisfação, essa segurança. Mas tudo que é excessivo se torna idolatria. Tudo excessivo. Essa compulsão, mas se torna uma compulsão. E isso se torna pecado diante do que nós estamos estudando, do que a Bíblia nos ensina. Então eu preciso me libertar. O que eu adoro? Nós brasileiros dizendo assim que o brasileiro ele ama mais o carro do que a família. Acontece fatos assim das pessoas adorarem mais objetos do que coisas, do que pessoas. Adorar coisas. Dar mais valor a coisas do que pessoas. É forte isso. É forte. Então isso mexe com a gente, porque nos envolve. E aí nós vamos pegar nessa questão aqui de idolatria, nós vamos entrar que é paralelo com a luxúria. Porque aquela coisa tão excessiva,
tão acessorbada, tão descontrolada, que me leva a perder o equilíbrio, a sensibilidade. Fica difícil. Então, como eu trabalho isso? Eu preciso entender que Deus vem para me libertar destas coisas e trazer, me libertar, porque eu me torno escravo dessas ações. Então, Deus me liberta dessa escravidão. Deus nos tira dessa escravidão. Abre a nossa mente. E aí sim, a nossa adoração é somente a Ele, toda para Ele e toda dele. Amém? É forte, é forte. Então, a idolatria, ela bate forte na questão das crenças, que tem muitas pessoas que se julgam uma situação A ou outra, e aqui não é para julgar A ou B. Aqui é a fonte da nossa essência, está em Cristo. Nossa ação de amor e carinho e respeito é a Ele, somente a Ele. Toda a nossa adoração é dada a Ele, todo o nosso respeito é dado a Ele. Então, nos leva a termos e vivermos esta plenitude, viver pleno das situações livres da nossa carne. Porque a nossa carne, queridos, ela vai impulsionar, ela vai puxar, ela vai nos forçar a ficarmos presos nessas coisas daqui da terra, né? E nós estamos aqui somente de passagem, aqui é só um período de tempo. Nós estamos aqui cumprindo uma temporada, que nós vamos voltar para casa, que é a vida eterna. E aqui nós vamos entrar nesse conceito de feitiçaria. Feitiçaria entra aqui na questão que envolve práticas ocultas, magias, manipulações, invocações de espíritos. A Bíblia condena essas coisas. Deuteronômio 18, 10, 12, ela traz muito claro esse confronto, porque são práticas, são poderes ocultos. E aqui vai falar-se de bruxarias, manipulações, onde alcançam objetivos pessoais ao influenciar esses níveis de evento. A Bíblia condena essas tais atitudes. Ela é uma forma de rebelião contra Deus. Salvo que aqui não é o nosso intuito debater com ninguém ao nível do que a pessoa crê. Aqui essa linguagem é para que nós possamos estar com o nosso coração guardado, estabelecido, estarmos dentro do controle, na graça de Deus, porque não precisamos invocar nenhum outro espírito, não precisamos nos envolver com nenhuma outra magia, não precisamos nos envolver em nenhuma outra situação. O Criador, Ele é suficiente para nos suprir em todas essas áreas. Então ela envolve a busca por um conhecimento de poder, essa manipulação, essa força que ela traz um encanto de poder. As pessoas elas acabam desejando essas situações, vivendo nessa forma da ação da questão da feitiçaria, porque ela traz esse encanto de poder. A pessoa se sente poderosa. E aqui nós vamos entrar na questão de vários pactos e pactos profundos, porque existem níveis de pactos aqui, até pactos de sangue. Nosso único pacto de sangue é reconhecer aquele sangue que foi derramado lá na cruz, no Calvário, por mim e por você, para nos dar o direito à vida e à vida eterna. Então nós precisamos, no entanto, buscar esses limites, porque Deus nos estabelece, sabe? Deus nos estabelece, e eu não preciso entrar no buscar um poder fora estabelecido aquele que Deus já rege, amém? E me afastar do valor verdadeiro, que é a fonte de vida. Além disso, as práticas de feitiçaria, muitas das vezes, elas estão ligadas a sistemas e crenças e rituais que são contrários aos princípios da fé cristã. Ok? A pessoa crê, isso é a pessoa, que ela possa ser livre e liberta desta ação. Você quer ver uma coisa que eu entro nessa questão aqui de falando de feitiçaria, que parece ser muito simples? Simpatias.
simpatias, é 3 não sei das quantas, 7 não sei das quantas, é colocar uma vela atrás da porta, sabe, esses níveis de situação. Não quero aqui entrar em tamanhos detalhes também, porque eu não quero expor e não quero ferir a crença de ninguém. Mas é aquilo que nós defendemos. E trazer essa falsa adoração a esses rituais, a estas, porque se torna uma magia, né? Ela se torna essa invocação, quem faz essas tais práticas, eles consagram objetos, animais, e muitas das vezes é feito sacrifícios de animais, situações que envolvem animais, e eles consagram objetos para a realização desses tais atos. E muitas das vezes eu vejo pessoas trazendo esses objetos para dentro da casa, para dentro de si, trazendo algum envolvimento, algumas situações. Queridos, isso é muito sério. Que a vida cristã, que a sua vida cristã seja pautada somente pelo Espírito Santo. Que esta graça e esse amor seja realizado dentro de você. Não precisa de objeto. Não se precisa de objeto para invocar a Deus. Simplesmente é só chamá-lo e ele vem. Ok? O sacrifício de animais, e tem situações aqui que chega até sacrifícios humanos, tá, querido? Há relatos, há livros que podemos entrar aqui, buscar livros que vão falar desses níveis, dessas consagrações, o nível desses feitiços, desses encantamentos, orações que bloqueiam a mente, orações que despertam certas coisas no nosso interior, que se torna uma manipulação. Essas atividades, elas não só desonram a Deus, mas também pode abrir portas e influências demoníacas desses espíritos opressores. Existem pessoas que vão no médico, fazem uma bateria de exames, não tem nada. E ela sempre está acometida de um mal, sempre acometida de uma ação, sempre acometida de uma opressão, porque a opressão espiritual, ela vai refletir no físico, ela vai refletir, o seu físico vai refletir, está mexendo com as suas emoções, está mexendo com o seu sistema. Então tudo interno vai trazer algo, vai expor isso ao externo. Então muitas doenças. E quando a pessoa ela entende e ela se permite, e ela encontra Deus, essas coisas saem, porque ela é liberta dessas ações. Então automaticamente ela é curada também daquela enfermidade que a acometia. A feitiçaria, ela não é apenas só uma questão de crença pessoal. Essa liberdade religiosa, ela vai mais além. Então, ela traz uma série de consequências espirituais e morais. Porque muitas delas vai exigir da pessoa algo muito, muito forte. Então, a feitiçaria, ela promove essa separação entre o homem e Deus. A feitiçaria se alimenta do egoísmo, da ganância, e ela perpetua uma mentalidade de dominação e controle sobre os outros. O domínio. Esse domínio, esse controle através de ações espirituais. No entanto, a nossa resposta como cristão diante de algo envolvido a feitiçaria não é ter medo, mas sim a confiança e a proteção no nosso Deus, que está acima deste poder. O nosso Deus está acima, o poder que servimos, o poder que cremos em Deus está acima disso. Então ele combate essa situação e eu trago a minha confiança nessa proteção. Então eu cresço no Evangelho, eu cresço na minha mente. A minha fé, ela é alimentada. Então eu saio dessa visão do mal. É como expulsar verdadeiramente, expulsar para fora, para longe, o mal que nos persegue, não só físico,
mas também como espiritual. Esses famosos rituais. Existem pessoas no final do ano que fazem as suas famosas simpatias, pular onda, milho, uva, cor de roupa, essas coisas que já se tornaram uma simpatia que é comum na sociedade, é algo que ninguém dá tanto crédito a essa visão de como é feito. Então ficou normal. Vermelho é para amor, amarelo é para dinheiro, verde é para esperança e paz, o branco é a vida em controle. Caroços, sementes, né, de romã, como é que mais? Trevo de 4 pontas, colocar uma nota nova de um determinado valor na carteira na virada do ano que nunca vai faltar durante o ano que entra. Queridos, se trabalharmos e nos organizarmos, sermos decentes financeiramente, não vamos ter falta. Se eu busco em Deus ter uma vida íntegra comigo, eu não preciso pular ondas para ser feliz. Eu não preciso vestir cor tal para atrair ação tal, eu preciso praticar a ação. Ter esperança, eu preciso acreditar naquilo que eu faço dentro de um conceito, buscar os princípios para colocar isso em execução e executar. Falando assim, parece ser muito cético. Parece. Mas Deus me dá esta graça, porque tudo que eu busco, tudo que eu quero e anseio, me preparo, eu me moldo para que essas coisas aconteçam no tempo oportuno. Quanto mais eu aprendo e quanto mais eu cedo, mais eu alcanço. Então uns vão ser mais rápido do que o outro? Sim! Uns vão ser mais objetivo do que o outro? Vão, porque é a disciplina. Aí eu volto para a questão do nosso devocional. O devocional é disciplina. Quando eu tenho disciplina, eu alcanço, porque eu tenho disciplina, obediência. Deus do céu! Deus nos chama para resistir o mal, permanecermos firmes na fé, buscar a sua verdade e a sua sabedoria. Ao nos voltarmos para Deus em oração e fé, encontramos esta segurança e nos libertamos das armadilhas da feitiçaria, experimentando a plenitude e a comunhão com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tá vendo como que isso nos torna livre, queridos? Livre. Sabe, eu pego aqui, quando se fala dessas coisas, da luxúria, da idolatria, a questão aqui da feitiçaria, sabe que eu vejo que muitas das vezes nós queremos as coisas tudo para ontem. Queremos as coisas tudo de imediato. Queremos as coisas de uma resposta que começamos a fazer hoje e já queremos a resposta ontem. Toda promessa, toda palavra, ela cumpre o seu tempo. Ela precisa passar pelo tempo. Assim nós simbolizamos muito, nós fazemos sempre um paralelo a uma semente plantada. Existem sementes que ela precisa do seu tempo para germinar e dar seu fruto. Umas sementes vão demorar mais do que outras, mas todas têm o poder de dar o fruto. E aí nós avaliamos, essa semente está sendo colocada em qual terreno? É um terreno fértil? É um terreno tratado? É um terreno... Como que está o terreno? Como está a terra que está sendo colocada essa semente? Aqui eu digo, queridos, mediante a tudo que nós já falamos, como está o seu coração? Que é a terra fértil, que a semente da palavra está sendo depositada. Como você vê isso? Como ela está produzindo? Porque quanto melhor for a terra, quanto melhor for o seu coração, mais rápido, mais forte será o poder da palavra exercida. Ela vai germinar e ela vai dar fruto. Queridos, é sério isso, é muito sério. Nossa vida cristã pode ser muito mais feliz. Nossa vida cristã pode ser pautada numa sabedoria, numa esperança muito maior do que nós imaginamos. Mas essa carne nossa, ela luta para isso. Talvez você pode me responder e dizer assim, mas eu não pratico a feitiçaria. Ok, talvez você não pratique a invocação dos espíritos, a invocação da bruxaria,
o voodoo, que é o boneco onde que se espeta aquela coisa toda, você faz esses... Talvez você não faça isso. Mas olha o que eu simplesmente comentei só na virada do ano. Só na virada do ano. Olha quantas coisinhas. Quantas coisinhas. Olha o que eu citei aqui também sobre a questão da simpatia. Parecem coisas que elas parecem ser inofensivas, mas te tira do foco de Deus, te tira a sua fé, ela descentraliza. Aí nós vamos falar um pouco também desse texto que fecha com a questão da idolatria. Como elas se mesclam. Aí você rouba o que é de Deus, você tira do que é de Deus e deposita em coisas. Tá? A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos e temos esperança. Isso vai acontecer. Então, às vezes, nós ficamos buscando objetos, coisas, para ser palpável, aquilo para acontecer mais rápido. E não é assim que funciona. Deus trabalha com uma forma totalmente diferente. Queridos, glória a Deus, aleluia. O nosso horário aqui, ele tá vendo como que ele acelera? Já estamos completando os nossos 40 minutos, queridos. Então, é muito forte falarmos dessa situação e eu quero aqui fechar com um conceito muito gostoso, que é como trazer a pureza para o nosso coração, como mostrar para a minha carne, mostrar para os meus anseios o que está fora do princípio, lendo a palavra. A Bíblia me ensina. E hoje nós temos, queridos, meios de estudar a Bíblia com muitas e muitas facilidades. Nós só precisamos encontrar disciplina em nós. Obediência às práticas que nos traz a santidade. Olha para o fruto do Espírito Santo. Longanimidade, paciência, temperança, fé, mansidão, né? Amor ao próximo, domínio próprio. Se eu obtenho o domínio próprio, para que eu preciso de uma invocação, de alguma coisa, para manter o meu controle? Eu tenho domínio sobre isso, pautado debaixo da graça e do amor de Deus. Queridos, eu fico aqui feliz por nós estarmos estudando isso. Aqui o próximo tema de amanhã vai ser gostoso, porque nós vamos falar aqui das inimizades, né? Vamos falar de inimizades, vamos falar aqui das porfias, e então vai ser muito bacana. Para você ver, já passamos por 5 tópicos, e 5 tópicos aqui forte, porque nós falamos desse processo: lascívia, idolatria, feitiçaria. Então nós passamos por esses 3 tópicos hoje. Que a graça e o amor de Deus possa vir sobre você e que você possa se observar as suas práticas e possa transformar tudo que é da carne em espírito. Por isso que Gálatas deixa claro: a carne limita contra o espírito, a alma e o espírito se limitam, eles se confrontam, porque o espírito já está pronto e nos leva e nos impulsiona para a santidade. A alma não controlada, ela puxa para todos os desejos da carne, meu desejo pessoal, meu desejo próprio. E se falarmos de feitiçaria, nós vamos entrar aqui muito, muito na história, desde o antigo até os dias, desde os primórdios das eras. Se fala da feitiçaria, da invocação de outros deuses, a invocação e o envolvimento de espíritos. Esta força maligna que ela tenta sucumbir, sufocar, para que nós, ser humano, não possamos ter a graça divina, essa graça divina, para experimentar a glória de Deus. Amém? Que esta palavra vá ao seu coração e produza o propósito que ela está sendo direcionada. Que a graça do Senhor abra o seu entendimento e que você estude os versículos dados, que você possa pesquisar cada vez mais, aprofundar cada vez mais e possa crescer na graça e na força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então Deus te abençoe. Esta live vai estar liberada agora no Instagram, liberada sem corte,
vai estar liberada no Instagram e provavelmente amanhã cedo ela vai estar no nosso canal no YouTube, A Bíblia e a Sua Revelação. Você passa lá, vê quantas vezes você quiser, veja, reveja, estude, pesquise e compartilhe com outras pessoas para que possas absorver a graça e a glória do poder da palavra. Amém? Que esta graça repouse sobre ti e te dê a paz. Amanhã, às 19h30, vamos estar juntos falando desta mesmo nível, continuando, e provavelmente vamos chegar aqui à metade do que as obras da carne nós precisamos lutar tanto contra isso. Shalom, shalom, e até amanhã às 19h30. Deus abençoe e assim seja esta graça sobre ti e que Deus lhe dê a paz. Shalom, shalom.